questão do contrato coletivo de trabalho é uma questão nova. O contrato coletivo certamente é um objetivo. Uma proposta de contrato coletivo a nível nacional. A questão do contrato coletivo. O contrato coletivo ele já está desenhado no Brasil. Olá, o Brasil hoje é a sexta economia do mundo e está entre os 12 países com a maior concentração de renda do planeta. Nem todos se conformam com essa desigualdade e lutam para reverter este processo cruel. Entre as suas armas está o contrato coletivo de trabalho. Afinal, não é justo que dois trabalhadores fazendo exatamente o mesmo serviço tenham salários tão diferentes se viverem, por exemplo, em São Paulo ou no Amapá. Se o preço de um carro é igual no sul ou no norte do país, por que o torneiro mecânico de lá não tem os mesmos benefícios que os daqui? O contrato coletivo de trabalho não é uma luta fácil, mas está colocado na mesa, é o tema de hoje do Memória e Contexto. Nossos convidados são Carlindo Rodrigues de Oliveira, economista do DIEESE, e Walter Souza, do Comitê Sindical de Empresa da Mercedes-Benz. Na parte musical, Consuelo de Paula, uma das mais belas vozes da música brasileira. Olá, prazer em recebê-los aqui. Eu queria começar pelo seguinte, nesse primeiro vídeo que a gente viu, tá lá, contrato coletivo já é um assunto antigo entre os metalúrgicos. Agora, por que não se consegue que ele vire realidade? Vou começar pelo Walter. Bom, primeiro que no nosso país, né, as leis que regem o trabalho e o direito do trabalho, no próximo ano nós temos a CLT, que é uma jovem que vai fazer 70 anos. Então são leis que engessaram por muitos anos a possibilidade dos sindicatos no Brasil exercerem o seu legítimo papel de negociador das condições de trabalho, saúde e salário. Então é uma cultura que foi implantada no Brasil muito difícil de ser rompida. Isso é difícil mesmo. Agora, petroleiros e bancários já têm o contrato coletivo de trabalho. Os bancários já estão comemorando 20 anos e a gente chega à conclusão que não levou ninguém à falência, né? Não é isso? Isso, né? Já temos algumas experiências, não só nessas duas categorias que você cita, né? Mas também a própria Mesa Nacional da Construção Civil, que foi criada no ano passado, é uma tentativa de fazer uma negociação nacional de condições de trabalho e remuneração dos trabalhadores daquele setor. Sim. Agora, o Walter, essa questão do contrato coletivo de trabalho é uma coisa assim que todo ano, quando tem uma discussão de aumento salarial, de dissídio coletivo, o que quer que seja, ele sempre volta à discussão, ou de vez em quando se retrai, ninguém fala nada, depende das circunstâncias econômicas e políticas. Isso eu tenho a maior curiosidade de saber, quer dizer, todo ano vocês voltam a falar do contrato coletivo de trabalho ou de vez em quando todo mundo fica quietinho? Não, todo ano a gente sente a falta do contrato coletivo de trabalho, né? Porque quando a gente vai para uma negociação com a bancada patronal, com os empresários, sempre vem como contrapartida ou como contra-argumento por parte deles as diferenças regionais, aquilo que nós estamos pedindo aqui, por exemplo, em São Paulo, é muito acima do que é pago nas outras regiões do Brasil. Sempre há uma comparação também até com outros países, né, que são emergentes, né, países novos polos tecnológicos como China, por exemplo. Então, é uma grande comparação. Então, a gente sente, na verdade, no momento da negociação, a falta desse elemento. Esse é o principal. Agora, ele volta com mais força cada vez que a gente busca debater uma estratégia para a negociação. É nesse momento, mas ele sempre surge no meio sindical. Tá ali, às vezes pode ficar mais... Pode estar meio adormecido, mas quando a conjuntura política e econômica nacional e internacional muda um pouco, ele volta à tona. Quer dizer, se a economia estiver indo bem, é a hora de colocar a questão? Deveria ser, mas às vezes quando a economia está indo bem é que a gente acaba se acomodando. Existe esse contrassenso, vamos dizer assim, né? Vamos ver mais um vídeo. Quando nós falamos contrato coletivo, nós estamos
dizendo o seguinte: nós queremos democratizar as relações de trabalho. Então, esta é a grande questão. Esse regime de plena liberdade para você se organizar, defender os seus interesses, estabelecer a correlação de força para negociar, é um regime que se convencionou chamar de regime do contrato coletivo de trabalho. Estes trabalhadores estão procurando emprego. Se forem admitidos, cada um vai assinar um contrato individual de trabalho. O conteúdo básico desse contrato é a definição do salário, a função, o horário de trabalho e outras condições que a empresa impuser. Além do contrato individual, as relações entre trabalhador e empresa são reguladas por um calhamaço de leis chamada CLT. A CLT reúne todas as leis trabalhistas aprovadas desde 1943. O acordo coletivo ou a convenção coletiva negociada pelo sindicato vai definir os reajustes salariais, os benefícios e as condições específicas de trabalho. O acordo coletivo é aquele firmado entre sindicatos de trabalhadores e uma empresa ou um grupo de empresas. Enquanto que a convenção coletiva é também um acordo, só que firmado entre sindicatos de trabalhadores e sindicato patronal, e não apenas uma ou várias empresas. Essa é a diferença. Eu queria reforçar um pouquinho isso que eles falaram. Foi em 92 essa conversa, que vocês falassem um pouquinho mais dessa diferença entre o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho. Os dois. O acordo coletivo é um termo firmado entre os sindicatos de trabalhadores e uma empresa ou algumas empresas. E ele é válido para os trabalhadores daquelas empresas que assinaram esse acordo. Sim. Quando a negociação se dá entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal, envolvendo trabalhadores de todas as empresas daquela categoria, aí a gente chama isso de convenção coletiva. Sim. É basicamente essa a diferença. E o que é mais interessante para o trabalhador? E depende, né? Depende muito. Por um lado, a convenção tem uma abrangência maior, nivela mais as condições entre trabalhadores de diversas empresas. Mas, às vezes, o acordo nivela, também... inclusive, por exemplo, essa questão que a gente está falando desde o começo aqui, do trabalhador do Sul, que ganha mais do que o do Nordeste, por exemplo? A tendência é essa, né? Com a convenção coletiva que cobre todas as empresas daquela categoria. Sim. Agora... às vezes o acordo também é interessante porque empresas onde a organização dos trabalhadores é mais forte acabam sendo farol para as outras empresas. Sim. Então, nesse caso, fazer um acordo com aquela empresa específica é também parte da estratégia de ir melhorando as condições de remuneração e de trabalho do conjunto dos trabalhadores. Sim. Agora, Walter, as leis trabalhistas brasileiras estão muito desatualizadas? Elas estão desatualizadas no que diz respeito à possibilidade dos sindicatos poderem realmente exercer o seu papel de negociador. Por exemplo, quando ele citou a questão da convenção coletiva. Sim. A convenção coletiva, por mais que ela possa nivelar, igualar os direitos dos trabalhadores, é restrita a uma categoria. Então, para que a gente consiga, por exemplo, aproximar os direitos e os benefícios dos trabalhadores a nível do Estado de São Paulo, por exemplo, se tornou necessário que por muitos anos a nossa federação, os sindicatos metalúrgicos da CUT de São Paulo, insistisse junto às bancadas patronais de forma que a gente conseguisse negociar a nível estadual. Tá? Para que a gente pudesse, através dessa negociação das convenções coletivas, poder avançar em diversos pontos que a nossa legislação trabalhista, que já tem 70 anos, ela não se atualizou. Sim. Ela é muito importante em termos de garantir direitos individuais, mas são direitos individuais que o trabalhador, para poder exercê-lo plenamente, a gente costuma dizer que ele só tem acesso a esse direito quando ele é demitido, porque ele não tem uma proteção para o trabalho, para ele poder cobrar ou poder exigir que aquele direito dele seja cumprido. Sim. Enquanto que quando a gente assina uma convenção coletiva, ela depende muito do poder de organização daquela categoria, daquele sindicato. Sindicato que tem trabalhadores mais organizados, mais participativos, sim, tem condições de avançar mais e ir além daquilo que a lei já estabelece. Então agora é hora de colocar música na nossa conversa. Vamos lá? Consuelo, com você. Consuelo, estou aqui com seus trabalhos mais recentes. Esse disco, Casa, é o mais novo. Está sendo lançado agora. Sim, e ainda tem um DVD. O DVD foi o ano passado, Negra, lançamos no final do ano passado, junto com o livro A Poesia dos Descuidos, e esse ano o CD Casa. Então quer dizer que tem o quê? Você compõe, você toca violão, você canta, o que mais que você faz? Escrevo.
Esse livro, por exemplo, eu olhei os cartões de uma artista plástica que encontra coisas do chão e faz cartões sem interferir nesse objeto, só prepara um outro chão para ele. E olhando os cartões, eu ia escrevendo, tive quase um surto olhando, meio que humanizando aqueles objetos. Bacana. Eu queria que você falasse de algumas cantoras que já gravaram composições suas. Pois é, tem, além de parceiras e de pessoas do meu circuito independente, aí tem a Maria Bethânia, que gravou no CD Encanteria. Ela encerra o CD e foi um presente, porque, além disso, o CD ainda foi premiado como o melhor CD do ano, né? É bom, né? Não, muito, deu um você grande imaginou prazer. Quando você saiu de Minas, chegou em São Paulo, que isso tudo ia acontecer na sua carreira? Pois é, não, a gente vai fazendo, eu falo que a gente vai seguindo o curso do Rio, vai obedecendo, e aí o que a vida vai trazendo, ótimo. Né? Você já tem uma carreira assim, né, conceituada, tudo isso, mas a gente quase não vê você na mídia. Dá para sobreviver, dá para ter uma carreira bacana, independente de você estar botando sua cara na televisão ou não? Dá, eu acho que tem um mundo real acontecendo aí, né? Então, tem um público que poderia ser maior se esses espaços, né, onde a grande mídia alcança, pelo menos informasse tudo o que está acontecendo. Mas é um público maravilhoso, né? Que cada vez mais cresce. Então, existe um mundo, né, real. Às vezes, esse mundo dessa grande mídia, ele é tão forte hoje em dia que fica parecendo que o mundo real não existe, né? Mas tem esse mundo aí que é o real, como né? se você não existisse pelo fato de não aparecer lá, né? Isso, mas tem existe. um grande mundo e é muito prazeroso, né? Muito de verdade. E a gente quer te ouvir, então. O que você vai tocar? Vou fazer Retina, que é uma composição minha e de Rubens Nogueira, que é do CD Dança das Rosas. Foi um CD que eu lancei aqui no Teatro Municipal de São Paulo, que encerrou minha trilogia amarela. Olhos de dezembro, olhos sinais, olhos de cansaço, olhos da paz, são teus sinais, olhos teus, claros demais, por eles vou recomeçar. Olhos enfeitados, olhos natais, olhos de presentes, olhos fatais, são como os meus, olhos teus, são meus sinais, vão me levar até o cais. Olhos do Oriente, olhos judeus, olhos palestinos, índios, ateus, luz do olhar de qualquer lugar, são teus sinais, são olhos meus, olhos do Oriente, olhos cristãos, africanos, latinos, irmãos, olhos negros, americanos, vão ancorar no mesmo cais. Olho amarelado, verde, azul, vermelho molhado, olho do sul, a minha alma, meu amor e a minha voz, são olhos teus, são meus sinais, olho adocicado, feito de mel, olho encharcado sob o véu, a mesma dor, mesmo mar, olhos iguais, um olho só, um grande cais. Olhos do Ocidente, olhos judeus, olhos palestinos, índios, ateus, luz do olhar de qualquer lugar, são teus sinais, são olhos meus, olhos do Ocidente, olhos cristãos, africanos, latinos, irmãos, olhos negros, americanos, vão ancorar num
casa.